O primeiro caso que a gente vai comentar aqui, no caso eu, é a escravidão no Brasil. Vamos lá. A diáspora africana, também conhecida como escravidão, foi o processo mais brutal de desumanização e massacre populacional que ocorreu no Brasil, perdurando por mais de 300 anos consecutivos. Este período corresponde a mais da metade da história do nosso país, enquanto o Brasil, pós, abre aspas, descobrimento, fecha aspas, português. De acordo com André Lucena, em matéria A Carta Capital, de nome, abre aspas, mais de 1 milhão de pessoas vivem em situação de escravidão contemporânea no Brasil. Aponte estudo, fecha aspas. Abre aspas. Reflexo de um processo histórico incompleto, a escravidão persiste no Brasil. O Brasil sente, mais de um século depois, os reflexos de um processo conduzido, segundo a literatura sobre o tema, sem levar em consideração a realidade concreta da massiva população libertada. Ano após ano, crescem os números de pessoas resgatadas em condição análoga à escravidão no país. Fecha aspas. Esse análoga é gentil, deixando claro, é muito gentil. De acordo com a estimativa feita pelo Global Slavery Index, acho que eu pronunciei certo, de 2023, Organização Internacional de Direitos Humanos, no Brasil há mais de 1 milhão de pessoas que vivem em situação de, entre aspas, escravidão contemporânea, ocupando a posição 11ª entre os países que têm mais pessoas nessa condição, em um ranking de 160 países. Durante o período de escravatura institucionalizada, o país tratou a população preta sequestrada de seus lares enquanto propriedade privada, posse dos escravagistas. Essa forma dada de exploração aos corpos pretos no Brasil estava inserida na infraestrutura do sistema capitalista, como pertencente à periferia do mundo, gerando por consequência processos de opressão do Estado burguês a essa parcela da classe trabalhadora na superestrutura, por meio de ação interseccional entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, além do quarto poder, a mídia hegemônica, que por meio da propaganda tem a capacidade de influenciar mentes e corações a seguirem e perpetuarem suas ideias burguesas, ocasionando a continuidade da dinâmica do racismo estrutural. Aqui vale dizer, né, para as pessoas, por muitas vezes, né, um pouco mais desinformadas, né, que não estão muito inseridas, né, nessa discussão racial, né, quando a gente fala sobre dívida histórica, a gente não fala sobre uma dívida histórica individualizada, sabe? Tipo, uma pessoa branca tem uma dívida com uma pessoa preta. A gente tem que lembrar que o Estado burguês brasileiro simplesmente legitimava a ação dos escravagistas. Tipo, mesmo, sabe? Era algo liberado pelo Estado. Não é uma questão individual de cada pessoa branca que fazia atrocidades com pessoas pretas. É uma ação do Estado. O Estado, a partir do momento que a escravidão foi abolida, deveria trazer as pessoas pretas à sociedade, à socialização, às oportunidades de empregos formais. No dia seguinte da libertação das pessoas pretas, né, da posição, né, enquanto pessoas escravizadas, assim, gente, não mudou do dia para a noite não, tá? Foram libertadas, portanto, o racismo acabou. Não, essas pessoas foram para as periferias, essas pessoas foram para a marginalidade do sistema da qual elas já estavam inseridas sistematicamente, tá? Então, o mínimo que o Estado deveria ter feito é ter dado a oportunidade de estudo, que foi negado por mais de 300 anos, né? A oportunidade de trabalho, dar uma casinha, mesmo que simples, seria o mínimo a se fazer a pessoas que não tiveram o mínimo de dignidade
e mais da metade na nossa história enquanto país. Isso tem que ser deixado absolutamente claro para a sociedade. Não estamos falando de dívida individual, estamos falando de uma dívida de um Estado que liberou a escravidão, que liberou a atrocidade que foi feita no país por séculos. Por séculos. As pessoas deveriam ter o mínimo de dignidade, a moradia, a trabalho. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um MTST, né, principalmente de um Boulos, né? Quando a gente fala do Boulos, o Boulos fala, existem casas, imóveis, inúmeros imóveis em São Paulo, que são imóveis ilegais, que são imóveis que não pagam impostos, que são imóveis que há mais de 6 anos não pagam impostos, né, que tem uma dívida acumulativa, né, que ela aumenta conforme o tempo que você não paga, e que a dívida é maior do que o valor do imóvel. E a pessoa, para pagar essa dívida, ela tem que devolver o imóvel para o Estado como pagamento do que ela não pagou. Tá? É uma dívida que essa pessoa tem. Quando nós falamos que tem que ter essa desapropriação de imóveis, e que essa desapropriação de imóveis tem que ser feita para que hajam casas populares, para que as pessoas tenham acesso à moradia, isso sem considerar o ponto, que é um ponto crucial na luta política, de que não adianta pegar pessoas da periferia e colocar em um bairro nobre sem dar acesso a trabalho a essas pessoas. Um acesso a um trabalho que dê realmente a possibilidade que esta pessoa esteja inserida naquele local. Porque se ela não consegue um emprego digno, né, se ela não consegue um emprego que consiga fazer com que ela esteja naquele ambiente, ela vai voltar para a periferia futuramente, tá? Ela vai voltar. Então a nossa luta, vamos lembrar, não é apenas por moradia. Não é. Tá? A moradia é um dos fatores cruciais, tá? Então, por isso que a gente tem que pensar sempre na luta política como não uma luta de fatores individualizados, tá? A luta tem que ser uma luta por uma mudança desde a base, tá? Desde a base. A gente não sobrevive só com migalha. Migalha adianta. Mas a gente precisa de mais. Não de mais migalha, mas de mais mudança radical. Tá. Acabei falando muito, mas são assuntos pertinentes, né, à luta política e enfim, a gente tem que discutir essas questões à luz do dia, né? E eu tô meio doente, tá, gente? Eu tô com uma tossezinha. Provavelmente vocês já repararam, né? Já tossi algumas vezes aqui durante o vídeo, mas vamos prosseguir. No caso da classe trabalhadora preta com deficiência, esse processo se deu de maneira mais intensificada, a começar pela inexistência da definição do termo deficiência em seu período histórico, além de que várias condições passaram a ser entendidas enquanto existentes apenas pós-escravidão, como, por exemplo, o espectro autista e outras neurodivergências. Há pouco material disponível hoje que aborde diretamente o termo deficiência, em referência à época da escravidão, não como adjetivo, mas constitutivo da existência humana. Porém, ao que temos acesso na historiografia, se evidencia a posição em que pessoas com deficiência se localizam no modo de produção capitalista. Clóvis Moura, em seu livro, abre aspas, Dialética Radical do Brasil Negro, fecha aspas, publicado em 1994, aponta que, abre aspas, foi criado o tráfico
com a África, o qual supria de novos braços aqueles que morriam ou eram inutilizados para o trabalho nas condições do regime escravagista. Morte em epidemias de varíola, cólera, sarampo, ou nas engrenagens e caldeiras dos engenhos, ou mutilações que os deixavam aleijados, cegos, com deficiências que os colocavam sem condições de trabalhar. Muitos deles, nesses últimos casos, eram alforriados para que aliviassem o senhor do ônus de alimentá-los. Fecha aspas. Ou seja, o trabalhador escravizado era posto enquanto mercadoria voltada à produção no sistema capitalista, produzindo para seu escravocrata dentro da lógica colonial, mas que, ao adquirir uma deficiência devido à grande intensidade de exploração, era liberto pela vontade do seu senhor, com motivo alegado o custo de, entre aspas, manutenção, não sendo, entre aspas, digno de ser escravizado.